Oiê! Gente, eu quero falar nesse vídeo hoje sobre fibromialgia. Eu fiz uma extensa leitura sobre o caso, mas preferi basear na minha história com fibromialgia e dessa forma eu espero ajudar mulheres, homens e pessoas que passam por isso. Mulheres são muito mais diagnosticadas com fibromialgia do que os homens, mas a gente sabe que muitos homens não se submetem a essas consultas rotineiras para que sejam descobertos neles também. Grande parte dos tratamentos para fibromialgia eles fracassam porque os médicos não conseguem fechar um diagnóstico de fibromialgia. Durante tempo eu sofri de dor. Eu passava por médicos, eu batia em portas e eu pedia uma ajuda para a dor que ficou no meu corpo após a quimioterapia e que era muito estranha, porque era uma dor que tinha gatilhos, era uma dor que me prostrava, era uma dor que me entristecia muito e que os médicos diagnosticaram com algum tipo de mialgia, neuropatia periférica. Aqui, onde eu fiz a cirurgia de esvaziamento axilar, foi diagnosticada com rede axilar dolorosa, o que ocorre em 10 a 30% de mulheres que fazem esvaziamento axilar. Até que depois de cansar e eu achando que era coisa da minha cabeça, a quantidade de dor que eu sentia e a quantidade de médicos que eu passava e eu não conseguia diagnóstico. Um dos diagnósticos mais próximos que os médicos chegam de fibromialgia é dizer que você tem problema psicológico e que você, por ter problemas psicológicos, por algum trauma, você acaba desenvolvendo uma dor crônica que causa depressão porque ela é crônica. E aí a depressão ela faz com que essa dor aumente, com que essa dor seja superdimensionada, porque você tem problema psiquiátrico. Então é uma bola de neve. A dor leva à prostração e à depressão, a depressão leva ao superdimensionamento de uma dor que causa mais depressão e mais prostração. E é bastante frustrante, gente, porque a gente vai no médico, a gente explica, eu tenho dor, e você sabe quando isso vem de um problema psicológico. Você é capaz de sentir, você é capaz de reconhecer o corpo. E o que acaba acontecendo? Você é entupida de remédios que causam alegria, sabem? Para que você esteja alegre, confiante, mas não trata a dor. Você tá com a dor, mas é aquele remédio que mexe com químicas e estruturas cerebrais, ele te faz ter um up. E aí esse up confunde muitos médicos e muitos psicólogos e psiquiatras. Passar por esse processo de ter fibromialgia, que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamentos paliativos, ele significa você bater de porta em portas insistentemente, passar por médicos especialistas e muitas das vezes parece que as suas palavras elas estão sendo soltas ao vento porque não há aquela conexão do médico querendo fazer teste, do médico querendo examinar os seus pontos de dor, os seus pontos onde você sente que irradiam essa dor. Você passa por médicos que não são especialistas e tudo é muito frustrante, tudo é muito palavras soltas ao vento, sabe, gente? De repente, quando eu descobri
sobre a fibromialgia e eu mesma relacionei como fibromialgia, foi como se abrisse uma porta do paraíso para mim, sabe, gente? Porque, enfim, eu tava relacionando todo aquele meu sofrimento a um nome. E a partir do momento que as coisas têm nome, as coisas parecem que elas são mais palpáveis, as coisas parecem que elas se tornam muito mais reais. Eu encontrei um nome para minha dor e isso me transbordou de alegria, sabe? Mesmo sabendo que não tem cura, que tem apenas um tratamento e que tem gatilhos de dor, mas saber que aquilo ali tem um nome me tranquilizou. Eu pude respirar depois de um imenso período de sofrimento. E como eu disse, antes disso eu tinha passado por diagnóstico de neuropatia periférica, eu tinha passado pela síndrome axilar dolorosa, que é após o esvaziamento axilar. Essa síndrome do axilar dolorosa, ela existe, como eu falei, muitas mulheres têm, não sabem o nome dessa dor e ela é sim ocasionada após o esvaziamento axilar e agravada após a radioterapia. Por quê? Porque a radioterapia ela torna muito mais fibroso esse local onde você fez a cirurgia da mama, onde você fez a rádio. E tem um detalhe, essa dor ela se estende até uma parte aqui de trás da costela. É ela quem impede você de fazer movimentos assim, sem sentir dor. É ela que impede você de levar seus braços para trás, sem você sentir dor. Então, não se apegar só a essa síndrome axilar dolorosa. Se você tem outras sensações de dor, que podem sim ser dor neuropática, mas pode ser uma síndrome, uma fibromialgia pelos traumas que você passou, de receber um diagnóstico de câncer, de fazer um tratamento extremamente doloroso para o câncer, de descobrir que você tem câncer. Então, a melhor das hipóteses, o melhor do meu conselho é não desista. Se você tem essa dor, permaneça em busca de saber o que é. A minha principal pergunta antes de descobrir a fibromialgia era: mas por que, se eu passei por especialistas, por que eles não falam que é isso? Por que essa dificuldade? Por que não falar? Por que esconder do paciente? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe, mesmo eu indo em especialista, qual é a razão? Existe um motivo muito forte por trás disso, que é o de não dar diagnóstico de fibromialgia? Então, gente, ela é uma dor que é extremamente prostrante, incapacitante, que causa grande sofrimento. E sim, eu já vi no JUS Brasil vários casos de pessoas que entraram com pedido de remanejamento, de aposentadoria e conseguiram por causa da fibromialgia. Todo um processo em decorrência da fibromialgia. Processos muito demorados, obviamente, 2, 3 anos, 4 anos, mas o médico deu o diagnóstico de fibromialgia, ele fez toda uma investigação de que tipo de dores poderia ser e fechou um diagnóstico de fibromialgia. E com esse diagnóstico fechado, muitas pessoas conseguiram a aposentadoria. Hoje, muita coisa mudou em relação aos nossos direitos, não é verdade? De 1 ano e meio para cá, muitos dos nossos direitos eles foram tirados e eu não sei como está isso agora. O que eu sei é que eu já observei também pessoas
que são afastadas, que recebem benefícios, que são aposentadas em decorrência dessa dor crônica, dessa dor incurável, dessa dor que te machuca fisicamente, psicologicamente, serem chamadas de desocupadas por pessoas intolerantes, pessoas que não acreditam que essa dor existe, que esse processo de incapacitação existe e são ofendidas em rede social quando essas pessoas intolerantes elas descobrem. E também observei pessoas que são extremamente orgulhosas e que se recusam a receber o diagnóstico de fibromialgia. Elas preferem viver uma vida com dor, elas preferem viver uma vida de reclamações, viver uma vida sem receber medicação apropriada, medicação que te ajuda a enfrentar a fibromialgia por simples orgulho. E orgulho, gente, a gente sabe que não leva a lugar nenhum, né? Esses ataques dessas pessoas intolerantes vêm, infelizmente, de pessoas que não conseguem se colocar no lugar do outro, pessoas que simplesmente não têm a chamada empatia, que é ver o sofrimento do outro, se colocar em meio ao sofrimento do outro e mesmo que ele não aceita, pelo menos respeitar, sabe, quem tem fibromialgia, porque é uma dor muito terrível, é uma dor que machuca, é uma dor que mexe extremamente com a nossa convivência familiar e com todas as nossas relações interpessoais, pessoais e psicológicas. Não imaginar que a fibromialgia causa essa dor torturante, essa dor angustiante, é bastante lamentável, sabe, gente? É bastante entristecedor e geralmente o tratamento e a pessoa que tem fibromialgia, ela tem que ser tratada com bastante paciência, com bastante amor, com bastante compreensão, porque às vezes quando uma pessoa com fibromialgia, ela tem crises, ela pode até ter ataques de fúria porque ela não consegue fazer com que isso cesse, não é da escolha dela. O cérebro emite um comando, o sistema nervoso responde de outra maneira e o tratamento normalmente é com exercícios, é com tratamento com medicação pesada, novos hábitos de saúde, atividades práticas. Um dos exercícios recomendados para quem tem fibromialgia é fazer pilates, é praticar exercícios que relaxem, como por exemplo a hidroginástica, mas quem tem hipertensão tem que ter muito cuidado com essa tal hidroginástica, porque ultrapassou a linha do peito, ela pode dar aquela sensação, aquele desespero, sabe, de quem tá tendo um infarto, e muitas pessoas não sabem disso. Nessa recomendação do Pilates, cabe lembrar, gente, que o Pilates é uma atividade física muito cara. Ela não é de livre acesso de todas as pessoas. 2 vezes na semana, um curso de Pilates, um exercício de Pilates, ele pode custar R$ 350. Então, não são todas as pessoas que têm essa condição de pagar um exercício tão completo, um exercício tão caro e que dá uma melhorada, sabe, gente? Existem atividades como alongamento, por exemplo, yoga ou yoga, como vocês preferirem chamar, mas também tendo todo o cuidado do mundo para não cometer erros, para que isso não prejudique a sua coluna, para que isso não prejudique de repente mais a sua dor. E eu como já fiz Pilates, sabe, eu pretendo quando toda essa pandemia passar, quando a vacina chegar. Hoje eu fiquei bastante triste que uma vacina ela foi reprovada
no último teste. Eu pretendo comprar a bola de pilates, a pranchinha de pilates, sabe? A bolinha menor para fazer algumas atividades que eu sei que não sobrecarregam, mas que eu preciso fazer. Outra coisa, eu tento muito controlar a minha respiração, sabe? Você respirar, contar até 7 e respira, aspira e respira. Não sei, gente, soltar o ar contando até 7 também. Você respira contando até 7, solta contando até 7. O difícil é lembrar disso, gente, numa crise. Eu costumo falar que a fibromialgia ela é uma dor de viver. Você sente uma dor em viver. E o meu conselho do fundo do meu coração em relação à fibromialgia é você não desistir. Não desista, sabe, gente? Normalmente, quem é paciente do SUS, ele é atendido por clínico geral. Não pense que quem tem plano de saúde também não é. Mas eu aconselho, busque, gente, insista. Se você tem condições, vamos tirar essa pandemia de lado, tá? Mas se você tem condições, vá ao médico, vá uma segunda vez, vá uma terceira vez, peça encaminhamento para outro tipo de médico, para um neurologista, para um psiquiatra, se for preciso, vá para um fisioterapeuta, para um psicólogo, é toda uma equipe multidisciplinar. Para um fisiatra, que é uma profissão bastante difícil de encontrar. Então tente ganhar pela insistência o seu tratamento e a sua melhoria para a fibromialgia. Fibromialgia, gente, é uma dor muito séria, é uma dor muito, muito, muito triste e eu costumo dizer que é dor de viver. É isso, gente. Grande beijo no fundo do coração e vamos que vamos.